Boa noite, estou testando. Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Beijo no coração de todos os visitantes que estão conosco, que interagem aqui. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados também. E o internauta que interage conosco pela internet, obviamente, sintam-se abraçados. É uma honra tê-los online. Muito bem, Igreja do Senhor. Neste domingo nós temos uma temática, o Eterno Pastoreio, parte 2. O Eterno Pastoreio, na sua parte 2. Com certeza, uma vez mais, Deus falará com a sua igreja, através da sua própria palavra. Muito bem, nesta noite eu quero iniciar com uma passagem conhecidíssima, que se encontra no livro do Atos, ou de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 20. Atos, capítulo 20. Muito bem. Versículo 28. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, que aqui estais, a nos dirigir, a nos comandar, a nos congregar. E juntamente contigo estamos sendo, Pai, monitorados pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo que nos reúne aqui, como igreja, a partir de 2 ou 3 pessoas reunidas, e habita em nós, em cada um do teu povo, 24 horas. Obrigado porque o Senhor é Deus e sobre Ele depositamos a nossa confiança. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. E assim te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, igreja, então todos nós conhecemos essa palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A palavra bispos aqui engloba, insere pastores, presbíteros, diáconos e todos aqueles que lideram o corpo, a igreja, o corpo de Cristo. E aqui o Senhor pede no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja atente, que a igreja esteja atenta por ela, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, são administradores da palavra bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora, a qual, esse pronome demonstrativo, igreja de Deus, a qual igreja ele comprou com seu próprio sangue. Então é bom sempre entendermos e sempre entenderemos que Deus não tinha sangue, que Deus não tem sangue. E para vencer o inimigo de nossas vidas, ele se humanizou, ele tornou-se carne, Emanuel, Deus conosco, e com o seu sangue ele comprou a sua igreja. Então o Deus vivo, a quem conhecemos, se fez carne, se humanizou, o Emanuel, Deus conosco, sobre o qual a igreja do Senhor tem a sua chancela, a sua presença, o seu carimbo, a sua marca registrada, a qual igreja ele comprou com seu próprio sangue. Então, meu Deus, o Deus que eu adoro, se humanizou. O nosso Deus, igreja, o Deus a quem nós, como igreja, adoramos, se humanizou. Ele não é apenas e não foi apenas um ser espiritual. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho das suas entranhas, para tornar-se Emanuel,
para despir-se da sua glória e vir até nós em carne, feito homem, nascido de mulher, debaixo da lei, para que com o seu sangue comprasse, remisse e resgatasse a sua igreja. Então não há outro Deus, igreja. Ah, não, Deus é espírito, é efêmero, é eternal, jamais se meter. Que é isso? Ele se fez carne, ele se humilhou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glórias ao Senhor. Então é importante sabermos que esse eterno pastoreio será sempre comandado por Ele. Ele é o nosso supremo pastor. Foi Ele quem se humanizou. Foi Ele quem comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Então isso é ponto pacífico, isso é ponto, é pedra angular, é de uma extrema importância. Em Hebreus, capítulo 12, e nós vamos pervargando e passeando pela essa visão tremenda de como Deus nos ama e como Ele vê a sua 12, 4 ao 8. Hebreus 12, de 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então os filhos de Deus que ele chama para compor a sua igreja, os membros de sua igreja que ele chama de filhos, submetem-se à disciplina, à correção, à exortação da palavra. Eles são corrigidos, são açoitados pela palavra. Logo, se eles estão sem correção, obviamente que eles não são filhos de Deus. Então, a criatura que está lá fora, que ainda não passou das trevas, do império das trevas, e foi transportada ao reino do Filho do seu amor, por Jesus, que com seu sangue nos comprou, essa pessoa não consegue disciplina, não consegue ser por Deus açoitada com amor, porque Deus ama quem corrige, açoita a todo filho a quem recebe. E se estar sem disciplina, logo sois bastardos e não filhos. O que é bastardo? Filho ilegítimo. O que é bastardo? Criatura. O que é filho? Aquele que saiu das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, e é todo aquele que o aceitou. E para esses que aceitaram o Deus vivo, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós que aqui estamos, temos convicção internauta, todos que nos assistem, de que somos filhos e não bastardos, de que somos filhos e não criaturas, de que somos filhos e não filhos da desobediência, que somos filhos do Deus vivo que comprou a igreja com seu sangue, e não aqueles que são obedientes ao império das trevas. Por isso, nesta noite, nós estamos debaixo de disciplina. O fato de congregarmos, o fato de estarmos atuantes num corpo, numa igreja, já detecta e já nos avalia como dignos de sofrermos disciplina, já como dignos de sofrer açoites por amor do Senhor. Qual é o filho que o pai não corrige? Então, nesse momento, nós nos identificamos como filhos, mas nunca como bastardos. Continuando, eu gostaria também de ler, já peço assessoria da minha linda, amada e ungida esposa, pastora Nailfe Jorge, que nos possa ler Hebreus 12, aí mesmo, minha linda,
esse capítulo 12 dos Hebreus, capítulo 12, do 11 ao 13, pastora, dos versículos 11 ao versículo 13. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Glória a Deus, minha pastora linda, linda leitura, toda a disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria. Olha lá, toda a disciplina, exortação, no momento em que ela é ministrada, ela não é aparentemente recebida com alegria. Ela dói, ela nos impacta, mas com o passar, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Ela quem? A disciplina. Ela quem? A vara do Senhor. Ela quem? Repitamos, a disciplina. Quem aqui se exercita? Poucos, não é? Então você, até a voz, você, às vezes para dizer amém é difícil, mas eu sei que os irmãos se exercitam. Então eu creio que os irmãos aqui, além do aquecimento, além da parte cardiovascular, além da aeróbica, os irmãos trabalham bíceps, tríceps, trabalham peitoral, trapézio, deltoide, trabalham. E a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus são exercitados pela disciplina, exato. O olhar de vocês é incrível. Olha lá, disciplina. Irmão, quando você é exercitado pela disciplina, você não se rebela. Quando você, nós, igreja, somos exercitados na disciplina, nós nos acostumamos, não de forma relaxada, mas nós não estranhamos, porque por ela somos exercitados. Quem não é, resmunga, justifica-se, reclama, esperneia tipo cabrito. O que caracteriza um cabrito? Pula, 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 vem brincar de Lula. Desculpe! Pula, pula, pula é uma música. Lula é um molusco, tá, amados? E é um peixe também. Então, olha para cá. Amados do Senhor, quem é por ela exercitado? Pastora leu. Quem é por ela exercitado? Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, disciplina, exercitados, fruto de justiça. Então, quem aqui é disciplinado, é pacífico, tem paz com todos, é vínculo de perfeição no meio da igreja. Quem aqui é disciplinado, quem aqui tem amor, ama o seu próximo como a si mesmo. É o que a palavra está dizendo. Somos detentores, temos fruto de justiça. Então, irmãos, é inegável que um filho de Deus é reconhecido pela filiação que ele tem com Deus, por ser pacífico, por promover a paz no vínculo da perfeição e por ter fruto de justiça, fruto no singular, o fruto do Espírito Santo. Que coisa linda! Então nós, nessa noite, já lida essa palavra pela pastora, no versículo 12, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Restabelecei as mãos caídas ou descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então Deus, quando nos vê como exercitados pela disciplina, não vê um crente assim. O que é mão descaída? A pessoa que não tem nem ação para ajudar alguém, nem para dizer tchau, não sustenta, não afaga ninguém, é uma pessoa retida, é uma pessoa isolada, solitária. Mas o crente, o cristão, ele faz e restabelece o manco,
ele cura o enfermo com a presença dele, com o amor dele, fazer caminhos retos, para que os pés não se extraviem, que o manco não se extravie e que antes seja curado. Muito bem, então nessa noite eu quero ir com a igreja para Ezequiel. Isso é o Deus vivo tratando com sua igreja. Esse será o pastoreio eterno que teremos, por isso somos treinados por ele, por isso o amamos. Ezequiel 34. 34. Agora repare que quando Deus fala aqui, ele estende essa visão para os pastores que o amam, para os pastores que buscam cumprir a palavra. Então vamos lá? Ezequiel 34, a partir do versículo 15. Vamos ler do 15 ao 22. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Epa, aí vem um ponto e vírgula, é uma pausa. Mas a gorda e a forte destruirei. Você já viu o pastor destruindo ovelhas? Foi a marcação que estava na Bíblia, não se preocupe. Alguém aqui já viu um pastor destruir ovelhas? O nosso Deus destrói. As gordas e... Olha como o olhar de vocês é tremendo. As gordas e... É só ler o texto. Fortes. Eu dependo do meu braço. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso ter humildade. Eu não preciso de reverência. Olha que coisa linda. Ele diz categoricamente a gorda, mas... Esse mais é uma construção adverbial, perdão, de contraste. Olha lá, mas a gorda e a forte destruirei. Significa que a gorda é também forte. Essa gordura aqui não é uma gordura saudável. É uma gordura, é um tecido adiposo que luta contra a palavra de Deus. Então, a forte e a gorda destruirei. Olha que coisa tremenda que você, que eu, que nós estamos falando e ouvindo e lendo com a palavra. Ponto e vírgula. Mas a gorda e a forte destruirei. Ponto e vírgula. Apacentá-las-ei com justiça. Então a justiça de Deus, ela pune. A justiça de Deus, ela executa até quando depois de muito, muito disciplinado, a pessoa torna-se o quê? Réprobo. Réprobo. A pessoa a quem Deus rejeita. Por rejeitar a Deus e tornar-se contumaz, reincidente nessa rejeição, o Senhor destrói. 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas. Quantas aqui são ovelhas do Senhor? Olha a vibração, amém. Quantas aqui são ovelhas de Deus? Amém. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Diga assim sem medo, porque você aprende e eu aprendo e nós aprendemos a disciplina que nunca, diga não, que nunca sejamos bodes. De novo, que nunca sejamos bodes. Para concluir, nunca bodes. Amém, amados? Em nome de Jesus, sejamos ovelhas. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. 18. Acaso não vos basta a boa pastagem? Eu vou ser aqui bem redundante. Acaso não vos basta a boa pastagem? Acaso não nos basta o prato sem veneno na panela? Acaso não nos basta, igreja, a boa palavra ministrada de púlpito? Isso para nós e para Deus é o fundamental. Ele servir pastos verdejantes. Ele fazer com que você
deguste, saboreie e se alimente da boa pastagem, da pastagem sem veneno na panela. Então ele fala: acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o restante do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, olha que coisa linda, quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado, aqueles que são rebeldes, com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, 20, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Aqui ovelhas magras são as obedientes. Visto, 21, que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. 22, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, Deus vivo é quem trata das suas ovelhas. O Deus vivo é quem pune, é quem resgata, é quem cura, sara, mas ao mesmo tempo destrói a forte, a gorda, aquelas que não se tornam a Ele receptivas. Estão sempre querendo algo diferente, estão sempre, repetidas vezes, impenitentes e recalcitrantes contra os aguilhões, contra as verdades de Deus. Muito bem, nesta noite então, nós vamos ainda para o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, o André Lima, o nosso ministro aqui na frente, por gentileza, que nos possa ler Evangelho de João, capítulo 10, de 16 ao 18, André, de 16 ao 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Muito obrigado, ministro, pela excelente leitura, meu guerreiro. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão futuro a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Então, Cristo em nenhum momento teve medo. A pastora pregou recentemente sobre isso. Jamais teve medo de morrer. Ele veio para isso. Ninguém tirou a vida dele, coisa nenhuma. Ele não teve pavor da morte em absoluto. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Diz que ele teve pavor dos nossos pecados. Foi crucificado. E naquele momento de dar a sua vida, ele então teve pavor de tornar-se pecador no meu, no seu e no nosso lugar. Para isso ele veio, e para dar a sua vida e reassumi-la, esse mandato ele recebeu do Pai. Eu espontaneamente tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Então o Senhor sempre foi, é e continua sendo adorado entre os anjos por nós. Ele é esse Deus que deu sua vida e com o seu sangue comprou a sua igreja. Aí mesmo a Larissa está em condições, não é? Então a Larissa, em João 10 ainda, Larissa, João capítulo 10, 26 a 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, glórias a Deus. Em primeiro lugar, quando Deus falou no futuro ouvirão,
ele se referia não às ovelhas do aprisco, aqueles discípulos, apóstolos da época, mas a nós que hoje, e naquela época, lá no passado, ele falou sobre o futuro, e esse futuro era e somos hoje nós que aqui estamos, ouviríamos e ouvimos a sua voz, porque, e já lido foi pela Larissa, primeiro pelo André, agora pela Larissa, porque não credes? Porque não sois as minhas ovelhas ou das minhas ovelhas. Irmão, quem se mantém rebelde à palavra, porque não conhece a Deus. Quem se mantém rebelde à palavra, dicotomiza, divide Deus como se fosse um, o Pai, o outro não. Ele é triuno, ele é um só. Eu e o Pai somos um, amém? Ele é unigênito. Então, tem esses que, meu irmão, é Deus acolá, Jesus alhures, o Espírito acolá, que é isso. Nós somos adoradores de um único Deus, forte, verdadeiro e poderoso. Muito bem, nesta noite, ainda em Ezequiel 34, temos tempo ainda, Ezequiel 34, versículo 31. Ezequiel 34, versículo 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Vou repetir. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. O que eu aprendo? O que nós aprendemos? O homem aqui é genérico. O homem aqui é ser humano. O homem aqui sou eu, é você, minha irmã, que está nos ouvindo, nos vendo aqui. Homem aqui somos nós. E ele só quer dizer assim, que o homem que não reconhece um Deus vivo para dirigi-lo não é homem. Quantos estão entendendo isso? O homem de verdade, ele se deixa conduzir pelo Deus vivo. Vocês são homens e eu sou o Deus. Vocês são homens de verdade, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vós sois homens, mas não dependa do seu braço, não dependa de si mesmo, não seja orgulhoso, seja humilde, porque dos humildes é o reino dos céus. Muito bem, estamos então, nesse momento, agora em rota de conclusão. E eu faço assim, os casais estão bem atentos nessa noite, não é? Estão bem ligados, e eu peço então que o Marcelo Vecchione, que está com a versão, Marcelo, amém, querido? Que o Marcelo Vecchione nos possa ler Apocalipse 21, de 1 a 3. Apocalipse 21, de 1 ao 3. Amém? Amém, querido. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 3. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glórias a Deus. Excelente a leitura, meu amado ministro André, Marcelo Vecchione. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo, adornada, enfeitada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do céu, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, quem é esse Deus que vai nos apacentar eternamente? Quem é esse Deus que eternamente fará sobre nós pastoreio? Quem é Ele? Aquele que deu o seu sangue, aquele que morreu por nós, amém? Por isso que eu quero ler em Apocalipse 21,
21, de 6 ao 7. Apocalipse 21, de 6 ao 7. E depois, o Marcelo não, o irmão dele, o Vecchione está conosco? Não, não é? Foi no banheiro. O banheiro é um lugar lindo. Vamos lá, então. Ele diz, já, então. Depois o nosso Anderson Vecchione vai nos ler 1 de João 5, de 20 a 21. Alguém vai pegá-lo na porta e vai avisar para ele. Agora, porém, eu falei Apocalipse 21, de 6 ao 7. Muito bem. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha que coisa linda. Eu vou ler de novo, irmãos, em nome de Jesus. 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aplauda o Rei. É o próprio Cristo, é o próprio Deus vivo que comprou a igreja com o seu sangue. Marcelo não, eu troco. Anderson Vecchione, 1 de João 5, de 20 a 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, aleluia! Que coisa tremenda! Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aplaudamos esse Deus. Aplauda com alegria. Aplauda com força. Sem ameba, com força. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Obrigado, Deus vivo, por esses aplausos lindos, por esses aplausos vigorosos, fortes, que vem de um povo que te ama, que vem de um povo que é humilde, que vem de um povo que te adora. Agora que chegue o ministério de louvor e que possamos recebê-lo em nome de Jesus com a salva de palmas merecidas ao Rei.